A paz do Senhor, meu querido, minha querida irmã da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Eu sou Abraão Bernardes e você está em mais uma aula da Escola Dominical com o Ministério de Ensino. Eu te peço agora nesse momento que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa, pegue a sua revista se você não tiver. Nós estamos usando esta revista aqui no momento. Se você tem ela aí na sua casa, pegue-a por favor, já abra na lição 16. E abra sua Bíblia também em Miqueias. Enquanto isso, vamos estar orando para começar a nossa aula? Deus, nós te pedimos, Pai, muito obrigado por mais uma aula de escola dominical. Pai, abençoe os meus irmãos que estão me assistindo. Senhor, nos abençoe, nos dê sabedoria e inteligência. Pai, venha ser o professor, venha ensinar que nada melhor de ter o Senhor como nosso professor, porque nós queremos aprender mais sobre você. Pai, que todo empecilho de internet venha cair por terra agora, nesse momento, Jesus. E nós te pedimos que seja feita a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deixa eu te fazer uma perguntinha antes da gente começar a nossa aula. E a gente começar o nosso estudo, no caso, né? Você já deixou o seu like aí? Você já se inscreveu aqui no canal? Já ativou o sininho de notificações? Já compartilhou essa aula para o máximo de pessoas que você puder? Então, se você gosta desse conteúdo que a gente está trazendo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Outra pergunta, agora já começando o conteúdo da aula. Religião e política. Como é que as duas andam? Na sua opinião, você acha que a política pode andar junto de mão dada com a religião? Ou a política tem que andar de um lado da rua e a religião do outro lado da rua? Ou as duas até caminham no mesmo sentido, mas não se tocam? Como é que é o seu pensamento sobre política e religião? Comenta aí, deixa aí o seu comentário aí, que eu quero saber como é que você acha isso tudo. Abraão, eu acho que política e religião não se dão bem, não era para ser discutido. Eu quero saber de você. Amém? A nossa revista hoje traz uma lição de Miqueias, um homem de grande valor. Eu não vou estar lendo aqui o texto bíblico, mas o texto bíblico é todo o livro de Miqueias, senão vai ficar muito grande o capítulo 1, que aqui está pedindo para a gente ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. E a nossa aula ia ficar mais de 40 minutos. Eu vou estar lendo aqui a introdução. Bem? Vivemos um tempo muito propício para pensar e entender um pouco mais sobre o profeta Miqueias. O seu contexto histórico, político, religioso, uma pessoa simples da periferia, sem grande oportunidade dentro da dinâmica da sociedade, que viveu e sentiu concretamente as dores de seu povo e os males promovidos das opções fora da vontade de Deus e dos ensinos. Decisões e governos por parte das pessoas que manipulavam a mensagem e realidade para proveito próprio, sem menor temor de Deus, pretendo que suas mentiras sobre Deus lhe livrassem do juízo do eterno Deus. Então, o que a nossa introdução quer dizer? Que nós vivemos num cenário parecido com o que o Miqueias vivia. Qual era o cenário que Miqueias vivia? Ele era uma pessoa sem muitas oportunidades, ele era uma pessoa de periferia e que ele tinha como seus governantes pessoas que manipulavam tanto a igreja quanto as leis para o benefício próprio dela e de sua família. É diferente do cenário que a gente vive hoje? Não, Abraão, não é diferente. Eu não sou rico, eu não sou bilionário. Você deve ser bilionário, não sei ainda. Mas você também não deve ser bilionária. E você também não está no ramo da política. Então, o que nós estamos sofrendo hoje? Pessoas que manipulam leis para o seu próprio benefício. Não é isso que a gente está vivendo? É isso que a gente está vivendo. E é a mesma coisa que Miqueias estava vivendo. Então, vamos aprender um pouquinho com Miqueias esta manhã. Fundamento bíblico. Miqueias tem sua pregação tão contundente quanto o modo que ele a prega, nu e descalço, conforme lemos em Miqueias 1, versículo 8.
Miqueias tem a sua pregação tão contundente quanto o modo como ele prega, nu e descalço. Você já pensou uma pessoa pregando numa igreja sem roupa, pelado, nu e descalço ainda? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que não, né? Você já deve estar até se perguntando, que doideira é essa? Por que a revista descreve que a pregação de Miqueias é tão contundente quanto o modo que ele pregava? Porque ela é direta. Ela é uma coisa que traz constrangimento para quem vê. Porque uma palavra, uma pregação que não traz constrangimento, que não traz... Porque o Evangelho tem esse poder, né, de nos constranger. Quando a gente olha para a cruz, a gente fica até constrangido daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente é. E esse é o Evangelho que Miqueias pregava. O Evangelho que a gente olha e fala assim, nossa. A gente olha e fala assim, nossa. E a gente escuta e fala assim, nossa, eu estou todo errado. Nossa, eu estou todo fora da visão. A nação vivia um tempo de dominação assíria, a quem pagava altos tributos. Com decisão nacional de ir à guerra, os tributos aumentaram e muitos agricultores, como os da região do Oriente, do profeta Miqueias, recorreram a empréstimos, e estes empréstimos tomaram uma dívida impagável. Com os homens indo à guerra, suas esposas e seus filhos ficavam à mercê dos credores, que tomavam a famílias como pagamento e escravizavam. Vou ler de novo. A nação vivia um tempo de dominação assíria, a quem pagava altos tributos. Com a decisão nacional de ir à guerra, os tributos aumentaram e muitos agricultores, com a região de origem do profeta Miqueias, recorriam a empréstimos. E estes empréstimos se tornaram dívidas impagáveis. Com os homens indo à guerra, suas esposas ficavam à mercê dos credores, que tomavam as famílias como pagamento, escravizando. Olha só, vamos trazer para o dia de hoje. Eles tinham que ir para a guerra. Por quê? Porque o preço das coisas estavam lá em cima. Eles iam para a guerra, eles lutavam, pegavam emprestado. E o que acontecia quando ele ia para a guerra? Alguém vinha e tomava a família dele. Por quê? Porque a esposa dele não tinha dinheiro para pagar toda aquela dívida. E se tornava uma dívida imensa que ele não conseguia pagar de maneira nenhuma. Isso se ele não morresse na guerra. É diferente dos dias de hoje? Não é. Olha só, vamos contextualizar as coisas. Quanto está o preço de cada coisa hoje em dia? Está muito caro. O que você tem que fazer? Sair para trabalhar. Hoje em dia não é só mais o homem que trabalha, é o homem e a mulher. A sociedade moderna agora está assim, o homem e a mulher trabalham. O que acontece? Os filhos ficam sozinhos dentro de casa, ou até mesmo com a babá. Quem vai ser o responsável pela educação desse filho? A babá ou a internet. Sabe por quê? A internet vai estar assim de braços abertos para educar o seu filho. O que acontece? Se tornam dívidas impagáveis. Qual é a dívida que você vai ter impagável? A educação do seu filho, o amor que você tem. Sabe por quê? Você vai ter que passar muito tempo lá fora trabalhando. Você vai ter que passar muito tempo lá fora fazendo tudo para dar o melhor para o seu filho. Só que a dívida impagável do amor, que a dívida impagável do carinho, você não vai ter dinheiro para pagar. É aí que entra todo o problema. Quando a gente tem que sair muito e não dá atenção para nossa casa. É isso que a gente vai aprender hoje estudando a vida de Miqueias. Como se não fosse iniquidade suficiente, eles ainda eram roubados de sua própria capa. Estes que assim faziam tinham ao seu lado juízes, sacerdotes, profetas que recebiam propinas e sustento para pregar mensagens que lhe agradassem e legitimasse seus atos profanos e malignos contra a grande maioria do povo. A profecia de Miqueias, sem dúvida, é direta e contundente contra essa geração. Precisamos destacar que ela tem também um aspecto escatológico muito importante,
a apresentação de Deus perdoador que se manifesta para julgar justamente, liderar com amor e fazer um sacerdócio excelente. O que a revista quer dizer mais o quê? Que você ficava ainda sem autoridade. Capa quer dizer autoridade, capa quer dizer o seu ensinamento, capa quer dizer aquilo que você tem, que Deus te deu. Olha só que tão revelador. Você saiu, você está lá batalhando pelo seu, você está querendo trazer o de melhor, você ainda fica sem autoridade, você ainda fica sem aquilo que Deus te deu, você ainda fica sem nada. E o que acontece? Tem pastores, profetas, líderes, tem governadores, prefeitos, vereadores que ainda te roubam. E aqueles que eram para estar pregando contra, o que eles estão fazendo? Pregando a favor desses. E o que Miqueias diz? Vai chegar um tempo, vai chegar um Deus, eu conheço um Deus que pode fazer todas as coisas. E esse Deus vai julgar com juízo, esse Deus vai julgar com justiça. Esse Deus, mesmo assim, é um Deus perdoador. E o que ele estava chamando o povo de Israel? O que ele estava chamando o povo? Para orar, pedir perdão, se converter dos seus maus caminhos, que Deus viria julgar aquele povo. E é assim que nós temos que fazer essa noite, assim que nós temos que fazer todos os dias de manhã, assim que a gente tem que fazer todos os dias de tarde. Amém, meus amados? O profeta Miqueias, então, é para nós um modelo de superação dos próprios limites, de convicção da autoridade do Senhor sobre a sua vida, da expressão de cuidado e de amor de Deus para com o povo. Sua profecia nos mostra que, por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Que por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim. E que por mais longa que possa parecer o tempo da adversidade, as promessas de Deus se estabelecerá para a eternidade. Vou ler de parte em parte para você entender melhor. O profeta Miqueias, então, é para nós um modelo de superação dos próprios limites e convicções da autoridade do Senhor sobre sua vida, da expressão do cuidado e do amor de Deus para com o povo. Sua profecia nos mostra que o pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Como é que nós mudamos a realidade das coisas? Oração. Como é que a gente muda uma coisa? Orando. É só dessa maneira. Se a gente orar, Deus vai liberar uma palavra. Ele liberando uma palavra, as coisas mudam. Que por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim nela. Isso aí a gente pode ver. Quando veio o dilúvio, o que aconteceu? É Deus quebrando todo um ciclo de iniquidade. Quando teve Sodoma e Gomorra, é Deus quebrando todo um ciclo de iniquidade. Quando Jesus veio à terra, Ele quebrou todo um ciclo de iniquidade ali na cruz. Então, por mais que a iniquidade seja aflorada, Deus é um Deus que julga e Ele acaba com a iniquidade. E que por mais longa que pareça o tempo da adversidade, a promessa de Deus se estabelecerá para a eternidade. Irmãos, Abraão teve filho já velhinho, com quase 100 anos. Abraão teve filho, teve Isaac com sua esposa Sara. Então, por mais que pareça, ele é fiel e justo. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, para que ele volte atrás naquilo que ele falou. Amém? Palavra que ilumina a vida. Na superação de seus próprios limites. Pois ela era uma pessoa campesiana, sem muitas possibilidades. Pelo que sabemos, não foi educado e instruído na capital ou qualquer outro centro cultural da sua época. Então, para a gente ver, na superação dos seus próprios limites, Miqueias não superou seus próprios limites? Superou? Sim, Abraão. É isso que nós vamos fazer. Mesmo sem muitos estudos, a gente vai correr atrás de estudo. Mesmo sem muitas possibilidades, a gente vai correr atrás de possibilidades. Sabe por quê? Eu creio num Deus que abre porta, que fecha porta, que abre janela, que abre espaço. Esse é o meu Deus quem eu confio. Se ele falar assim, Abraão vai abrir uma porta de estudo para você lá nos Estados Unidos, vai abrir. Se Abraão vai abrir uma porta de estudo para você lá na França, vai abrir. Porque ele é Deus e ele cumpre aquilo que ele fala. Amém? Sua convicção de chamado e da presença de Deus
nos desafia a uma vida de intimidade com o Senhor e de conhecimento da sua vontade. Qual é o nosso maior problema? A gente não escuta o que Deus está falando. A gente não escuta qual é a instrução dele para as nossas vidas. Nos desafia a uma vida de intimidade com Deus. Aquele que é íntimo, ele conhece o que a outra pessoa está falando. Ele escuta, ele fala assim, Deus está falando isso, eu vou fazer isso. Quando a gente casou, eu e Sueli, a gente já tinha uma proximidade, a gente já tinha tanto tempo junto. Hoje, mais ainda, a gente tem quase 1 ano de casado. Hoje, por ela às vezes não falar alguma coisa, eu já sei o que ela quer. Às vezes ela está com vontade de comer uma coisa, eu vou lá e faço. Às vezes eu estou com vontade de fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Porque a gente é íntimo, a gente sabe num olhar o que a outra pessoa quer. Então tenha intimidade com Deus. O profeta Miqueias, ainda para nós, a expressão de amor e graça e de Deus e de seu cuidado para com o seu povo e sua criação. Sabemos que Deus escolheu um povo. Vemos isso no Antigo Testamento, em que em Cristo as pessoas que o aceitam são feitos filhos e filhas de Deus. Mas isso não é para nós que nos achamos melhor ou mais importante. Ao contrário, quem tem entendimento da graça salvadora de Deus e a responsabilidade de anunciar a possibilidade de salvação, assim com quem foi revelada a vontade do Pai, e é dada a responsabilidade de anunciar justiça e juízo. Deus no Antigo Testamento ele deixa entender que escolheu somente o povo de Israel. Deixa entender, porque isso aí é uma briga tanto com os judeus, com o povo de Israel. Mas ele fala totalmente na Bíblia que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para todos. E a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito de se chamarmos filhos de Deus. Então você que recebeu essa dádiva, você é um filho, você é uma filha de Deus. E isso não é algo de dizer que é mais importante ou não do que seu irmão. Sabe por quê? Aqueles que entendem na graça, eles reconhecem que a outra pessoa, sendo mais fraca com ele ou sendo num nível menor que ele também é filho. E se ele é meu irmão, eu tenho o dever de cuidar dele. Olha como um exemplo. Se eu vejo uma pessoa na rua enferma, eu devo ajudar ele. Por quê? Eu queria ver o meu irmão passando por aquilo ali? Não, eu não queria. Eu queria que aquela pessoa fosse curada. Então eu vou orar pedindo, Deus, cura esse meu irmão. Ele também é seu filho. E eu devo anunciar a justiça e juízo de Deus. Anunciar as boas novas do Evangelho. Amém? Por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Por pior que seja. Gênesis 1:1, qual era a realidade? O mundo era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Qual era a realidade daquele momento? A realidade era um caos. E o que aconteceu depois de 7 dias? Tudo foi mudado. Tudo foi mudado. Porque ele muda a atmosfera, ele muda o ambiente, ele muda a situação, ele muda o decreto, ele faz o que ele quiser, ele é Deus. Então basta a gente ter o quê? Intimidade. Por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim. Nós já falamos disso aí. A iniquidade pode ser tanta, mas Deus dá um fim. Por fim, aprendemos com a pregação de Miqueias que o tempo da adversidade terá um fim, por mais longa que possa parecer, ou ser a promessa do reino dos Messias, de um futuro de alegria, justiça, paz, é para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. O que diz no final da Bíblia? O que diz em Apocalipse? Que nós estaremos juntos dele. Entrai pela porta direita, benditos, meus filhos benditos, entre pela porta. Venha viver comigo a eternidade. É isso que eu e você, é isso que nós queremos para o nosso irmão que ainda não aceitou Jesus Cristo. Que toda iniquidade, que toda injustiça, que tudo venha a ser desfeito no nome do Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que ter intimidade com Deus. E como nós temos intimidade com Deus? Passando tempo com Ele.
e só quem passa tempo com Ele quer passar mais tempo com Ele. E é isso que nós aprendemos com o profeta Miqueias nessa manhã, que por mais que seja luta, por mais que seja iniquidade, por mais que demore o tempo, existe um Deus, e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você tiver intimidade, você vai saber por onde você vai andar com esse Deus. Amém, meu amado e minha amada irmã? Então eu te espero domingo que vem para mais uma aula da Escola Dominical. E só um aviso para você, nós estamos em breve de voltar nossas aulas presenciais. Possivelmente em outubro nós iremos voltar. Então fica de olho aí nos nossos canais, Facebook, WhatsApp da igreja, que você terá mais informações. Fica com Deus, abraço e beijo.